Quando eu escolho me casar, quando eu caso com essa pessoa, a primeira coisa que eu preciso entender é que eu não estou casando com o meu namorado. É uma pessoa que tem uma visão de mundo, mas mais do que isso, que tem uma forma que foi criado. Olá, seja muito bem-vindo ao Descobrir Depois de Adulta, o podcast que vai te conduzir pelo caminho de conhecer a si mesmo, sabe, o famigerado autoconhecimento? Sim, de uma forma leve, mas às vezes de uma forma realista, visto pelo mundo de uma pessoa, então assim, colérica. Então, assim, eu vou te dar pragmatismo, aquela dica prática, sem passar a mão na cabeça. Mentira que às vezes aqui tem um acolhimentozinho sim. O meu nome é Andréia Chociai e lá no meu Instagram e também no TikTok, @AndreiaChociai, vocês podem me conhecer um pouquinho melhor, saber quem que é essa boneca aqui que vos fala, mas também ter acesso a um tipo de conteúdo muito legal, muito interessante, assim como vocês gostam do pod, vão gostar de lá também. E antes da gente entrar neste episódio, que é um tema pedidíssimo todas as vezes que eu converso com alguns dos seguidores, eu preciso contar uma mega novidade, uma super, hiper novidade. Nesta semana, eu fiz algo que fazia muito tempo que eu não fazia, que era abrir caixinhas de perguntas lá no Instagram, tá? Eu costumava abrir bastante. Quem se lembra da Deusa Responde, que era um filtro que eu utilizava e tal? Roubaram esse meu filtro. Com esse Instagram fazendo limpa nos filtros, esse filtro foi-se embora. E eu acabei também perdendo um pouco, eu não sei vocês, mas eu tô tão sacuda de postar stories. Eu sinto às vezes que ninguém mais tá assistindo, porque eu também não tô assistindo tanto. Eu não sei vocês, mas é engraçado, eu sinto um cansaço do Instagram. Eu produzo conteúdo lá, eu gosto muito de produzir pro TikTok, aqui pro podcast nem se fala, mas eu não sei, o Instagram eu tô com um pouquinho de pinimba nos últimos tempos. O fato é que eu acabei deixando, eu não produzi mais, não abri mais as caixinhas e tudo mais, não queria ficar com um monte de stories lá. Só que quando eu abri, me deu a ideia ali e eu vi que tinham perguntas, tipo assim, muito interessantes. E eu falei, cara, eu preciso trazer também de alguma forma isso pro pod, que é aqui onde a gente consegue desenvolver com mais tempo, que vocês me escutam no carro, vocês me escutam na academia, às vezes quando tá fazendo ali alguma coisinha. Então vocês têm tempo aqui pra me escutar diferente no Instagram. Eu falei, cara, eu preciso ter um lugar que assim, sei lá, eu possa ajudar as pessoas às vezes diretamente. Eu tenho as consultorias, que obviamente é um momento muito privado, muito único, só eu e você me traz aquele seu BOzinho, a gente olha de fora e tenta resolver junto. Mas às vezes tem aquela dúvida que a gente quer compartilhar e às vezes a minha dúvida é a sua dúvida também, mas bora parar de enrolar. Mas a partir de agora, às quartas-feiras, neste canal aqui, nós vamos ter o Dicas Práticas. Então, na verdade, o Dicas Práticas eu vou responder algumas perguntas que vocês me trazem, que vocês deixam nos comentários dos vídeos do YouTube. Então, é muito importante que se você quer participar, se você quer deixar uma pergunta, que você vá lá no canal do YouTube, o Descobrir Depois de Adulta pode, porque eu sei que a maioria de vocês me escuta aqui pelo podcast, pelo Deezer, pelo Spotify, pelo Deezer. Então vocês vão lá no vídeo, pode ser sempre o último vídeo, e deixa o seu questionamento. Nem precisa ser sobre o tema do vídeo, mas deixa lá os comentários, a gente vai fazer uma moderação, pegar uns comentários bem interessantes, umas perguntas, umas dúvidas, uns pedidos de dicas sobre qualquer temática. E na quarta-feira eu vou fazer um FAQ, né? Perguntas frequentes, eu vou pegar aquela perguntinha sua e quem sabe a sua não é sorteada para ser respondida toda quarta-feira. Então, às terças e sextas continuamos aqui com os episódios, vocês ouvindo o Habla e Habla sim. Mas para você que tá querendo, tem uma dúvida meio assim, sabe? Que nem vocês me mandam nas caixinhas, eu vou fazer então às quartas-feiras. Então toda quarta-feira vou responder ali, vou pegar as mais do vídeo anterior e vou responder. Então vocês vão aproveitar, entrar no nosso canal do YouTube. Se você não é inscrito, você já vai se inscrever, porque obviamente eu vou dar prioridade para as perguntas de quem é inscrito, porque fica um sinalzinho lá na frente de vocês, e eu tenho que valorizar também quem valoriza a gente. Então a prioridade é para as pessoas que estão inscritas no canal do YouTube. Então toda quarta-feira deixa lá e vai ser, e se vocês assim, é jeito Andréia de responder.
Então não vai esperando, depois responde, ai, fofinha, não. É direto e reto, tipo que você precisa escutar, mas talvez ninguém esteja tendo coragem de te contar. Dito isso, então nessa novidade começa a partir da próxima semana, então vou ver os comentários que tem neste vídeo aqui que eu estou fazendo. Vamos falar de relacionamento. Este episódio de hoje é um oferecimento do casamento de Andreia e Maicon. E de coisas que eu aprendi skin the game, colocando a minha pele no jogo. Porque tanto eu quanto o senhor meu marido Maicon não tivemos nenhum tipo de referência de casamento. Então sim, nós aprendemos o que aprendemos a muitos trancos e barrancos e muitas dificuldades. E eu quis trazer aqui algumas dicas, verdades, se você quer que ter um relacionamento, eu não gosto de relacionamento de sucesso, mas um bom relacionamento amoroso, obviamente aqui não vou falar de amizade e tudo mais, aqui meu foco é falar em relacionamentos amorosos. O que a gente aprendeu pra ser legal? Porque hoje em dia, quando às vezes o Maicon posta alguma coisa, quando eu posto alguma coisa, geralmente nos stories, sempre vem aquele seguidor que fala assim, tipo, puxa, que legal a parceria de vocês. Nossa, um dia eu quero ter um casamento assim, um dia eu quero... de pessoas até que às vezes falam assim, cara, às vezes eu olho você e o Maicon, vocês têm tanta sintonia que parece que vocês dois são irmãos. A gente já escutou muito isso. E eu sempre tive na minha cabeça, era uma ideia que eu tinha quando criança, tá? Gente, isso aqui eu falei... Criança não, eu era adolescente. Que casais mais velhos, assim, sabe aquele casamento muito longo? Que quando você vinha dois senhorzinhos, parecia que eles eram iguais. Parecia que até a fisionomia deles ficavam iguais. E eu falava, sei lá, acho que parece que fica tanto tempo junto que até a parte física fica igual. Tamanha, eu acho que é ali a cumplicidade, a junção, a união dessas pessoas. Eu já preciso fazer um disclaimer aqui, que vida perfeita não existe. Que pra gente tá completando 8 anos de casamento, teve muita conversa, mas teve muito perdão, teve muito vacilo, teve muito erro, teve muita cagada, teve muito choro, teve muita briga, teve muito grito. E continua tendo. Porque, obviamente, eu não vou postar ali nas redes sociais o momento em que eu estou frágil brigando com o Maicon, porque eu não sangro em tanque de tubarões. Eu mostro aquilo que eu quero mostrar, que estou pronta para mostrar e que eu tenho, que eu já lidei com aquilo. Não abro minhas fragilidades. Às vezes algumas aqui, mas só para os tamanquetes. Mas assim, redes sociais, essas coisas jamais. Então são os momentos que eu estou bem com o Maicon. Então vida perfeita não existe. Já vamos fazer um big assim, ó. Acenda todos os alertas aqui, tá? 8 anos de casamento felizes? Não, na maioria dos dias desafiadores. Muito desafiadores. Mas no saldo, na balança entre ruim e bom, o ruim prevaleceu e por isso a gente tá junto até hoje. E aí, por que eu quis trazer, Andreia, falar sobre isso? Porque eu tenho amigas, filhas de famílias muito bem estruturadas, onde os pais tiveram ela casados e continuam casados, estão bem, estão sólidos e são referências de relacionamento. Tenho até amigas que são filhas de pais separados, mas que se dão muito bem, que criaram bem os filhos em conjunto e seguem sendo exemplos de maturidade, de adultice bem desenvolvida. Mas por que eu quis trazer, Andreia, trazer essa pauta aqui? Porque eu não tive essa referência. Meus pais se separaram. Eu era muito nova, eu tinha 5 anos. Meu pai se casou novamente, minha mãe nunca mais se casou. E eu, como que eu posso dizer? Ela nunca namorou, não, assim, teve alguns poucos namoros ali, mas eu nunca vi dentro da minha casa um casal se relacionando. Eu
Vi uma mulher forte, a minha irmã, a minha avó, mas eu não vi uma relação matrimonial, né? A relação que eu via dos meus pais nunca foi das melhores, não foi das piores, mas também nunca foi das melhores. Quando eu estava com meu pai, eu acabava vendo ali um relacionamento, mas a gente que é criança, a gente acaba criando um certo... é a mulher que agora, nova do meu pai, então você nem presta, acho que muito, atenção. Minha avó também era separada, então também não vi o relacionamento deles. E não tive tios próximos, assim, de muita convivência pra ver isso. Michael, exatamente a mesma coisa. Filho de pais separados, desde muito novo, também nunca se deram, nunca a mãe não casou novamente. Então, nós dois não vimos um relacionamento na prática. Então, a gente não teve um guia, uma referência. E eu não tô falando, de forma nenhuma, que isso seja o segredo de sucesso entre casamentos, mas dá pelo menos um guideline ali do que ser ou talvez não ser. Tipo, vi meus pais brigando a vida inteira, isso aqui eu não quero pra minha vida. Sacou? Então, essa eu acho que foi o grande quê, a grande... eu acho que o grande laboratório de tanto eu quanto o Michael partirmos de lugares muito semelhantes. Porque eu vou confessar pra vocês, eu já tive relacionamentos onde a pessoa tinha uma família muito estruturada. Foi um relacionamento muito bom, a família me acolheu. Mas quando eu falava de algumas questões, por exemplo, com a minha família, essa pessoa... era difícil para ela compreender o que eu tava falando, porque na família dele funcionava tão bem, era tão legal, que ele talvez não entendia no meu ponto de vista, na minha visão. E às vezes, sendo muito novo, a gente não consegue se colocar no lugar do outro, enfim. Então eu acho que assim, o grande ponto de partida de eu poder falar e trazer aqui para vocês algumas dicas, algumas coisas que a gente aprendeu foi prática, empirismo. Aqui a gente testou. Podia dar certo e podia dar errado. Tá? Então, o contexto é eu e o Michael, nós ficamos algumas vezes em, 2, 3 meses, nós já fomos morar juntos, não porque a gente queria, mas foi uma conjuntura dos fatos. Eu não tava aguentando pagar as contas sozinha, a república que o Michael morava tava se desfazendo, foi meio que assim, mesmo que não dê certo aqui essa ficada, a gente pelo menos divide as contas. E estamos juntos até hoje. Então, nosso contexto foi assim, temos união estável, legalizado no papel, único e exclusivamente por causa do plano de saúde, sabe como é que é, né? Mas os dois, a gente tem como acordo que não queríamos fazer casamento, nem festa, nem nada. Eu ainda quero casar na igreja, mas eu, Michael e o pastor e mais ninguém, assim, perante Deus. Isso é importante pra mim, mas festa, essas coisas, não tenho a menor vontade. Mas vamos lá. Eu elenquei aqui, deixa eu ver, algumas coisinhas aqui, alguns tópicos, eu vou estar até olhando às vezes aqui, que eu julgo que fizeram a diferença no nosso relacionamento. Eu acho que o primeiro grande tópico é você entender que quando você está indo casar, e aqui no casar entenda morar, união, tá? Não tô falando do casamento, casamentinho, alianças e tudo mais. Quando eu escolho me casar, quando eu caso com essa pessoa, a primeira coisa que eu preciso entender é que eu não estou casando com o meu namorado, tá? O assim, quer conhecer seu namorado? Casa com ele. Então você tá se unindo com uma pessoa que não é mais o seu namorado, é uma pessoa que tem uma visão de mundo, mas mais do que isso, que tem uma forma que foi criado. Mesmo que as nossas histórias de vida sejam semelhantes, filhos de pais separados e tudo mais, a criação é diferente. A criação que a minha mãe e meu pai me deu é uma, a criação que a mãe e o pai do Michael deu é outra. E somos muito frutos das nossas criações. Por mais que a gente não concorde com algumas coisas, com alguns métodos, a gente é fruto dessa criação, da educação, dos valores que foram colocados na nossa mente enquanto a gente era criança. Então, para muitas coisas, a minha visão de mundo distorce, é diferente da do Michael, tá?
Então eu acho que essa é o primeiro ponto. Então o Maicon, numa família de pais separados, de mãe que sai para trabalhar e tudo mais, o Maicon, ele foi muito o tempo inteiro educado do tipo, você tem sua contribuição na casa, você tem que fazer isso na casa, não é favor, não é ajuda, é parte da casa, do mesmo jeito eu e tudo mais. Então assim, por exemplo, essa coisa com a casa coincide muito. Mas eu conheço outros relacionamentos onde talvez a filha ou o filho tenha sido mais mimado. Do tipo, não precisa, a mãe faz tudo, eu recebo tudo na mão. E não tô falando aqui, gente, de melhor ou pior. Criações e visões de mundo diferentes. Então, quando eu resolvo me unir a esta pessoa, eu preciso ter uma visão nua e crua de que algumas coisas não é porque a pessoa não quer, não. Algumas pessoas nunca fizeram aquilo. E a gente precisa ter esse olhar de sabedoria, um olhar de maturidade de entender. Bom, essa pessoa não foi criada como eu fui. Então, eu não consigo enfiar fórceps na cabeça dessa pessoa que ela tem que agir daquele jeito, se grande parte da vida dela ela não agiu e não era aquilo que era para ser feito, para ser falado, valores, pensamentos, por exemplo, sobre o dinheiro. Eu posso ter vindo, por exemplo, eu vim de uma criação com baixíssima educação financeira. Maicon, baixíssima educação financeira. Só que eu quebrei antes do Maicon. Então, eu tive acesso a cartão de crédito. Eu me lembro de ter sido abordada para ter um cartão de crédito nos primeiros dias da minha faculdade. Gente, eu tava fodida, falida, quebrada e me deram crédito. Vocês acham que eu sabia o que era crédito? Vocês acham que eu sabia que era mínimo da fatura? Vocês acham mesmo? Eu tinha um limite de R$3.000 em 2004. Isso era muito dinheiro. Pré-aprovado. Óbvio que eu quebrei. É óbvio que eu não consegui pagar esse cartão. Eu não tinha dinheiro. Eu era fodida. Então, quando eu encontro com o Maicon, tem algumas coisas que, graças a Deus, ele ainda não passou. Então, a gente teve ali uma visão em relação ao dinheiro um pouco diferente. Então, eu fui ensinando algumas coisas. Ele foi. Quando eu ia ver que ele ia ter o mesmo passo que eu já tive lá atrás, ó, calma, eu já passei por aqui, eu já pisei nesse chão, ele é tortuoso, não faz isso. Então, tem pessoas, por exemplo, que vai se casar e aí, é muito gastão e não vê, e assim, o dinheiro não pode chegar na mão que já é vendaval, e o outro pode ser um suvina. Não porque mas porque a criação da pessoa levou aquilo. Então, primeiro ponto, entenda. Nem tudo é um ataque pra você, ele não faz por birra, a pessoa não faz porque ela não quer. São visões diferentes. E a gente precisa entender isso para na hora das nossas conversas não ficar, você faz porque você não quer me ajudar, porque você não quer colaborar, porque você faz muito isso. Em vez de ficar jogando na cara da pessoa, tentar entender como você pensa sobre o dinheiro. Como você pensa sobre as tarefas da casa. Inclusive são conversas que a gente deveria ter no namoro e a gente não tem. A gente espera ali, assim, tá junto pra ter. Então entenda, são duas pessoas. Podem se amar muito, se gostar muito, mas vieram de criações completamente diferentes. E eu não tô falando que um tem que aceitar o outro, mas precisa existir ali um olhar mais profundo de a pessoa talvez não esteja fazendo pra te afetar, mas isso é como ela é. E aí vocês vão entender como mudar isso ou não. Segundo ponto. Ele é o amor da sua vida. Você ama esse homem. Eu tô falando aqui das mulheres héteros, tá? Eu preciso falar aqui do meu lugar de fala. Você vai ter ranço dessa pessoa, tem dia sim. Tem dia que o cheiro desta pessoa, e isso não é só a mulher na ATP, eu estou falando todas as pessoas em todos os relacionamentos, em pesquisa de campo que eu já fiz. Vai ter dia que você vai falar assim, por que eu tô casado com essa pessoa? Isso se chama convivência. Se você pensar nos teus irmãos, nos teus pais, nos teus amigos, quem aqui não tem um ranço aleatório às vezes de um amigo? Tem vezes que eu preciso me afastar de alguns amigos, porque eu começo a ter um ranço, assim, alguma coisa que a pessoa faz tá me irritando e tal, eu preciso, opa!
Deixa eu olhar um pouquinho mais de longe. Deixa eu olhar um pouquinho mais de fora. Deixa eu me afastar um pouquinho. Porque a gente tem. A gente tem as nossas pinimbas. A gente tem os nossos momentos de chatice crônica. Porque o que fica é o que é na maioria do tempo. Mas sim, às vezes você vai ter ranço dessa pessoa. E aí, por que eu estou falando isso? Porque algumas pessoas não sabem lidar com essa rotina do relacionamento e podem começar a achar, tipo, eu não amo mais, eu não gosto mais, e aí começa a baixar a guarda e olhar muito pra fora. Então, assim, é normal. É totalmente normal. Tem dia que eu olho pro Michael e, assim, às vezes minha vontade é, assim, de contratar um dentista pra tirar minha mão de dentro da boca dele, inclusive. Tamanho o ranço que eu tô da pessoa. Do jeito dela falar, respirar do meu lado, eu já falo... Ai, deixa eu ir pro meu quarto ficar um pouquinho na minha. E isso não significa que eu ame menos. Isso significa convivência. Terceiro ponto. Amor não sustenta casamento. Essa é o pior engano que eu acho que a Disney vendeu com as princesas pra gente. De que amor é suficiente pra sustentar um casamento. Não é. Eu costumo falar, eu e o Michael, a gente tem uma visão igualzinha sobre isso. Que o casamento, ele é um contrato de sociedade. E que a gente, ao elaborar este contrato, deveria estar muito menos apaixonado do que a gente está quando o assina. Porque um negócio, à primeira vista, ele é sempre maravilhoso, cheio de potencial. Mas quando você vira sócio, é que você vai ver realmente a dificuldade, é que você vai passar as dificuldades junto, é que você vai pisar ali no caco de vidro. Então, tirar às vezes a visão um pouco romântica e pensar que vai precisar ter muita conversa, uma comunicação muito aberta. Vai ter que ceder várias vezes e perdoar. Não desculpar, porque desculpar a gente desculpa e joga na cara. Perdoar. É jogar no mar do esquecimento. É tipo, eu te perdoei, isso me machucou, isso doeu, mas não falamos sobre isso. Isso já tá curado, eu vou, sei lá, pra uma terapia, mas esse assunto pronto, já deu, já chega. Às vezes tirar essa visão romântica pode ajudar muito vocês a entenderem o nível de cumplicidade que existem entre vocês. Individualidade é muito necessária, tanto quanto rituais entre vocês dois. A gente tá num mundo que fala assim, né? Uma vertente fala assim, porque é o individualismo, a gente tem que preservar nossa individualidade, porque os dois têm que ter as suas rotinas. Show, tem que ter mesmo. Sabe, eu tenho o meu esporte que eu gosto de fazer sem o Michael tá perto, falando borracha ali com os meus amigos. O Michael tem o futevôlei dele, que ele vai lá, que ele fala com os amigos dele e tudo mais. Mas temos rituais inegociáveis que existem somente entre eu e o Michael. Por exemplo, final do ano, viagem. Tá fora de cogitação vocês verem algum dia a gente viajar com amigos ou com a família, com os parentes, porque família sou eu e o Michael. Mas tá fora de cogitação. A gente passa o ano inteiro pagando viagens no final do ano pra praia que a gente gosta, na data que é bom pros dois, no lugar onde os dois amam e adoram, onde a Luli vai e que é bom para eu e Michael. Ritual. Esse é um ritual anual da família Liguori Shosiai. A gente vai para a mesma praia, geralmente fica ali na mesma pousada, no mesmo lugar, mais ou menos na mesma data, porque este é o nosso ritual. É algo que eu não quero um terceiro se metendo, eu não quero um quarto pedindo, eu quero estar ali, eu e o Michael, fazendo as coisas que Andréia e Michael gostam de fazer. Tanto quanto importante é a individualidade, é você saber que tem momentos e rituais que funcionam somente para vocês dois. E por que eu tô falando isso? Porque eu vejo pessoas namorando e casando, vivendo cheio de amigo em volta. Parece que não funciona, parece que não é alegre se todo sábado não tiver enfurnado na casa de alguém com mais 5, 6, 10 pessoas. Parece que é um medo que quando ficam só os dois, não sabe nem o que conversar entre os dois. E eu digo que na praia é o nosso momento de tédio, porque a gente sempre faz, tanto eu quanto ele, a gente faz um voto de, assim, detox das redes sociais, a gente sai muito das redes sociais.
Eu deixo vídeos já programados para não ter que ficar entrando nas redes sociais, ele faz a mesma coisa. E é um momento de tédio porque é realmente a gente sentado, olhando pro mar, pro nada, só eu e ele conversando sobre absolutamente tudo. Extremamente importante. Outro tópico. Roupa suja, vocês lavam na casa de vocês. Essa mania de tá no churrasco, levanta aquela pauta mal resolvida lá do sofá da casa de vocês, entre vocês dois, e tenta resolver com um terceiro, com um quarto, com um quinto, esperando um julgamento de fora, ou esperando que alguém de fora chancele aquilo que você pensa, é um dos piores enganos que existe. Porque problemas da casa se resolvem embaixo do seu teto, entre vocês dois. Quem tá fora não tem a menor ideia dos detalhes das histórias entre vocês dois. Ouvindo da minha boca, escutam a minha versão e o meu entendimento. Da boca do Maicon, a versão e entendimento dele. Mas, de fato, não vivenciam e não sabem o que existe entre aqueles dois. Nada de levar tanque pra fora. O tanque é dentro de casa. Vai sentar quantas vezes forem possíveis na sala da casa, no sofá, na cama, seja onde for, mas vai resolver entre vocês dois. Outro ponto. Não peça conselho pra gente solteira. Parece uma coisa muito óbvia, mas já vi casamentos terminarem porque a pessoa que aconselhava o outro era solteiro. Nada contra amizades, solteiros, mas se eu vou pedir um conselho sobre casamento, como é que eu vou pedir esses conselhos para uma pessoa divorciada, para uma pessoa separada, para uma pessoa que ainda não casou? Porque ainda a pessoa divorciada, separada, ela ainda tem uma experiência ali com o casamento. Mas geralmente pode estar magoada, pode estar triste e uma visão meio desacreditada do matrimônio. Mas de uma pessoa solteira que nunca casou é pior ainda. Porque não tem, só entende de casamento. Eu posso ler tudo sobre casamento, mas eu só entendo sobre casamento quando eu me caso. Só faz sentido alguém falar sobre casamento quando essa pessoa é casada. Porque a experiência precisa ser vivida para eu ter algum tipo de opinião sobre aquilo. Tenham seus amigos solteiros, mas vai falar sobre outras coisas, vai ajudar eles no dilema deles, vai rir de coisas, vai fazer as coisas, mas não sobre o casamento. Cuidado com quem vocês pedem referência. E isso vale também para sogro, sogra, mãe e pai. Tomem cuidado com a visão que às vezes a pessoa já tem tendenciosa sobre a pessoa. Não abra detalhes de brigas até que você tenha uma opinião formada sobre aquilo, tá? Uma vez aconteceu uma briga muito feia mas muito feia entre eu e o Maicon. E eu não falei com ninguém. E nem o Maicon não falou com ninguém. A gente trabalhava junto, continuamos trabalhando junto. Eu acho que ninguém fazia ideia do tamanho da crise que eu e ele estávamos vivendo. E eu me lembro que naquele período eu não pedi ajuda pra ninguém, eu me lembro só de ter falado com o meu terapeuta na época e tudo mais, e não abri. E depois que passou, conversando com as pessoas, mas por que você não pediu? Por que você não se abriu comigo? Por que você não falou com a gente? Por que vocês, não pediram ajuda? Porque eu não queria naquele momento tomar nenhuma atitude baseado na tendência da opinião de outras pessoas. Eu já vi casamentos acabarem porque a pessoa não estava bem e tal, e pediu opinião para uma pessoa. Essa pessoa, tendenciosamente, pelo que essa outra pessoa estava contando, não, separa, não tem mais jeito. Isso aí quando acontece no casamento, tá? Enfim, pereco, acabou, terminou e se arrependeu muito. Poxa, eu deveria ter pensado melhor, a gente deveria ter conversado mais e tudo mais, enfim, se arrependeu. Então eu tento, enquanto eu não tenho uma opinião formada sobre a situação que eu estou vivendo, não pedir opinião alheia. Oro, peço a Deus, escrevo. Às vezes me abro, por exemplo, com a minha irmã e falo assim, Carol, eu não quero uma opinião, eu acho que eu só tô querendo botar pra fora.
Mas não, assim, não quero saber o que você acha, o que eu tenho que fazer. Eu já sei o que eu vou fazer, mesmo que eu não saiba. Eu já sei o que eu vou fazer, eu só preciso desabafar. Nem todo mundo entende o teu caminho. Na verdade, o teu caminho só entende você. Então, se você não tem muita certeza sobre o próximo passo que você quer dar, fica quieta. Vai fazer tua oração, vai escrever, vai pôr pra fora, fala, sai andando e fala sozinha, mas não peça opiniões de pessoas quando você também está muito confuso. Tenham banheiros separados. Essa, de longe, foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Ainda mais se você tem um marido com a barba grande igual ao meu, querido. Porque, olha, acordar e ver as minhas coisas, meus pincéis de maquiagens inteiros molhados, porque o Maicon quase que tomava um banho na pia, foi motivo de muita briga. Então, passamos ali, acho que os nossos primeiros 5 anos, foi 5 anos a gente morava lá no Canilzinho, que era o apartamento pequenininho, só tinha um banheiro, não tinha muito o que fazer, mas eu me lembro que já ali as minhas coisas, por exemplo, as cremes e tal, já ficava no quarto, no closet, ali só ficava as coisas dele e tudo mais, mas assim que pudemos, a escolha foi sempre por 2 banheiros e continua sendo. A gente tá, acho que no quarto imóvel junto e banheiros separados. Às vezes a suíte é minha, às vezes é dele e vice-versa, enfim, mas banheiros separados. Vai evitar muita briga. Briga desnecessária, estresse desnecessário. Escute para entender e não para se defender. Gente, isso aqui na verdade vale pra vida, tá? Tô falando pro relacionamento, pro casamento, mas isso é vida. Hoje eu sinto que as pessoas, elas até escutam. Que as pessoas falam, o fulano não me escuta. Não, ele escuta sim, mas ele escuta pra se defender. Então a pessoa já vai falando, eu vou escutando ela e preparando a minha defesa na minha cabeça. Sem de fato parar e falar assim, como que essa pessoa está enxergando? Como que essa pessoa está vendo? Eu me lembro que um dia a gente teve uma briga dentro de casa e eu aumentei o tom de voz. E eu me lembro que quando eu aumentei o tom de voz, o Maicon ficou calado. Ele não falou mais nada. Eu tentei ainda ali, né, dialogar, falar, enfim. Enfim, acabou a briga, depois a gente sentou, conversou, e eu perguntei pra ele, eu falei, por que você ficou quieto aquele momento e tal? Ele falou assim, cara, a minha mãe sempre gritou dentro de casa, ela sempre gritava muito, pra tudo, e eu tenho um verdadeiro pânico quando eu escuto alguém elevando o tom de voz e falando alto, e eu sinto que eu me perco e tal, enfim. E eu me lembro que a primeira coisa que veio foi meio que pra eu me defender. Eu já ia falar, não, mas eu não tava... Aí eu parei. E aí eu me lembrei, que quem tá aqui há mais tempo vai lembrar daquele episódio que eu falava assim que a minha mãe batia as panelas e tal, e eu tenho pavor de gente bater nas coisas quando tá bravo, quando tá irritado. E aí eu me lembro que eu parei e falei, puta, é verdade. Isso deve estressar ele pra caramba. E eu só falei, beleza, eu não altero mais o tom de voz nas nossas brigas. E nunca mais alterei o tom de voz. Porque palavra também é palavra. Que seu sim seja sim e seu não seja não. Quem dá o braço a torcer ganha mais. Ah, mas esse foi o... Se eu posso falar assim, uma das raízes do sucesso do meu relacionamento com o Maicon eu sempre dou o braço a torcer. Eu sou brava, eu sou irritada, eu brigo, mas eu não deixo uma briga se prolongar. A não ser em uns 2, 3 momentos que a coisa foi muito séria e que eu sentia que o Maicon precisava ter essa atitude de vir com perdão, de vir com vamos deixar disso, que foram poucas vezes, porque Maicon é durinho na queda. Ai, diferente de todos os meus relacionamentos. Hoje é assim, ó, a gente briga, dá 2, 3 horas, ai, cansei de brigar. Eu chego desse jeito, eu não quero ficar sem falar com você, eu tenho um monte de fofoca pra te contar. E eu sei que eu ganho mais. Eu sei que... tá... O que adianta ficar ali sustentando quem fica bicudo mais tempo, cruzando na casa ali bicudo e tal. Então, assim... prefiro ter paz. E eu vou falar pra vocês. A maioria das brigas, elas acabam sendo por coisas muito ordinárias. Dá o braço a torcer. Não quero ficar nesse clima com você, não. E eu tenho percebido que com o tempo, a mesma facilidade que eu tenho de vir com essa pauta, o Maicon já... Porque no começo ele ficava tipo...
meio durinho ainda, sabe? E hoje não, hoje eu já chego ali, não, beleza, então vamos voltar a conversar. E eu sinto que o Michael também foi pegando essa capacidade. Então hoje ele pega, assim, quando a gente tá meio brigada, às vezes ele cata a Luli assim no colo, daí ele chega e põe a Luli, tipo igual aquelas lontras que quando tá em perigo coloca o filhinho na frente, ele faz isso com a Luli. Enfim, é o nosso jeito de não deixar brigas ordinárias se estenderem mais tempo do que elas devem. Penúltimo aqui, antepenúltimo, seja claro. Seja claro. Gente, no dia a dia, a gente já tem que ter uma inteligência social absurda pra prever comportamento dos outros. Pra, sei lá, tentar decifrar atitudes das pessoas no dia a dia. Do seu chefe, do seu parceiro de trabalho, do motorista do ônibus. Dentro da sua casa, seja claro. Mas é assim, é uma honestidade radical. E isso é algo que eu estabeleci nesse casamento, que eu ia ser completamente franca. Eu vim de uma criação que ninguém me perguntava como eu estava, ninguém se importava muito com o que eu estava sentindo, enfim. Era seja dura, seja forte, aguenta firme, engole o choro. E eu, por muito tempo, eu sempre fiquei, acho que esperando as pessoas me apertarem até eu falar, não tô bem mesmo. E hoje eu sou muito franca. Às vezes eu chego em casa e eu já olho pro Mike e falo assim, não tô bem. E eu falo desse jeito, não tô bem. Por quê? Não sei. Sei lá, meu dia tá meio cinza, eu não tô legal, acho que eu tô meio depressiva. Ou tipo assim, às vezes... O Michael às vezes tá no Instagram. Quem que é essa pessoa aí que você segue? Não sei, fulano começou a me seguir. Pra que você segue? Não sei o que. Não tem por que seguir, não. Antes eu ficava num joguinho, aí eu via a pessoa, daí eu entrava nos seguidores, aí ia ver, tentar descobrir por que seguia, se era... E às vezes, na maioria das vezes, eram pessoas assim, aleatórias. E eu ficava criando monstros e monstros na minha cabeça. Hoje eu não espero boa vontade. Hoje eu sou muito clara. Eu sou clara até nos meus presentes. Amor, olha, é o seguinte, amanhã é Dia das Mulheres, eu vou querer tomar um café superfaturado. Então separa um horáriozinho aí que a gente vai. Lindo, ótimo. Acontecem surpresas e tal, mas eu não dependo mais só das surpresas. Eu não dependo mais só da boa vontade. Eu dependo da transparência. Se eu quero, eu quero. Se eu tô desconfiada, eu falo. Se eu tô incomodada, eu falo também. Se eu quero algo, peço. Seja claro, o mundo já não é nada claro com a gente. Penúltimo, divida sim sonhos e projetos. Por incrível que pareça, eu vejo muitos casamentos por aí que a pessoa tem vários sonhos que partilha com os parentes, que partilha com a mãe, com o pai, com os amigos, e o companheiro não faz a menor ideia. Eu boto o Michael pra sonhar junto comigo. Não, eu quero fazer isso, eu quero chegar a tal lugar, eu quero conquistar isso e tal. Mesmo os mais idiotas, mesmo acho que os mais alucinados. Michael, eu tô pensando em fazer isso pra fazer aquilo. Não. Vamos. Ou não, Nene, viagem demais. Não, nada a ver. Dividar. Aleatório, deitou na cama. Cara, você sabe que eu tô com desejo de fazer isso aqui? Pô, a pessoa do seu lado é teu parceiro. Se você não conseguir dividir seus sonhos com essa pessoa, o que vocês dois estão fazendo junto? Se faça essa pergunta. E por último, converse muito. Sobre tudo. Em detalhes. Absolutamente tudo. Reserve tempo para rir das coisas que aconteceram no dia de vocês, para contar os mínimos detalhes. Vejo muitos relacionamentos. A pessoa gasta e gasta áudio com amigas, contando em detalhes. Essa pessoa que está do seu lado precisa ser o seu melhor amigo. Você precisa encontrar nessa pessoa acolhimento. Você precisa encontrar um lugar seguro, você precisa encontrar um lugar divertido, precisa ser leve, precisa ser gostoso demais estar com essa pessoa. Eu sempre falo, Michael, eu não vejo a hora de você chegar em casa, que vai ser um momento assim que a gente vai ver meme junto, que eu vou contar o que aconteceu, que eu vou dividir alguma angústia, que a gente vai rir de alguma coisa, porque eu encontro nele o meu melhor amigo.
Eu tenho os meus amigos, eu amo esses meus amigos. Eu sei que faltando, eles vão estar lá e na minha possibilidade, eu nutro, não sei se conjuga assim, essas amizades. Mas o principal está dentro da minha casa e não fora dela. Vocês não estão casados contra essa pessoa, vocês estão casados com. Não é quem é o mais forte, quem é o mais resistente, quem é o mais certo. Vocês estão nessa junto. É uma sociedade, é uma empresa entre vocês dois. Os dois precisam querer fazer isso funcionar. E vocês precisam se relembrar disso o tempo inteiro. Inclusive nas crises é dizer, a gente precisa querer fazer isso dar certo. Não é eu dar certo, a minha opinião será certa. É os dois fazerem isso dar certo. Eu sei que ficou um pouquinho mais longo hoje, mas é por um bom motivo. Ouçam isso, ouçam junto, ouçam em casal, manda pra ele, manda pra ela. Mas se alguém te fez acreditar que o casamento é ruim, não caia. O casamento presta. O casamento é legal. O relacionamento amoroso ainda vale demais a pena. E não duvide do contrário.